Olá, meus amigos, boa noite a todos. Alegria e muita paz nos corações é o que eu desejo na noite de hoje, quando mais uma vez aqui estamos e sempre com alegria no coração para conversarmos um pouco sobre a mensagem consoladora do Evangelho, a mensagem que a doutrina espírita nos traz. E na noite de hoje o nosso tema é a influência dos espíritos, né? Influência dos espíritos. E nós bem sabemos que a imortalidade da alma é um dos princípios básicos da nossa doutrina espírita. Somos espíritos imortais. A comunicabilidade dos espíritos também. Nós bem sabemos que os espíritos podem se comunicar conosco da mesma forma que nós também nos comunicamos com eles, que essa relação é uma relação de troca, que pode partir do mundo espiritual para conosco e também daqui para o mundo dos espíritos. E isso é importante que a gente diga nesse momento. E aí eu quero me valer de uma questão do Livro dos Espíritos, uma questão muito conhecida de todos nós, que é a questão de número 459, quando então Kardec indagou aos espíritos, dizendo assim, perguntando assim, não é? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? Ao que os espíritos responderam: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, ou seja, de ordinário, frequentemente, comumente, habitualmente, são eles que nos dirigem, muito mais do que nós, então, podemos imaginar, não é? E a gente, às vezes, fica assustado, mas que influência é essa? Ora, nós bem sabemos que as influências, elas podem ser influências boas e influências ruins, influências para o bem, influência para o mal. Vai depender da permissão de cada um de nós. Bem sabemos que os bons espíritos, os espíritos elevados, só podem nos influenciar para o bem. Uma influência boa que todos nós temos é aquela influência do nosso anjo guardião, esse que o Pai designou para nos acompanhar no decorrer, na trajetória de nossa existência. Então sabemos muito bem que ele sempre procura nos influenciar para o bem. E nós vamos agasalhar as ideias que eles nos trouxerem, vamos acolher essas ideias a depender do nosso estado de espírito, do nosso estado de alma. Eu quero então refletir com os irmãos na noite de hoje acerca de uma mensagem extremamente importante que está no livro Estude e Viva. Há muitos anos atrás, essa mensagem foi trazida, eu ouvia pela primeira vez, pela nossa irmã Rosaura, que era uma trabalhadora da nossa casa espírita, que hoje está lá em São Paulo, e que às quartas-feiras ministrava o estudo do Livro dos Médiuns. E ela trouxe então essa mensagem, que eu sempre recorro a ela, sempre penso nessa mensagem quando falo a respeito da influência espiritual. E ela diz mais ou menos assim, que sempre que nós tivermos com o nosso pensamento, que for corriqueiro, aquele pensamento em ideias de derrotismo, e que seja habitual esse pensamento e que não tenha uma causa comum, que não tenha uma causa frequente ali, uma causa física ou uma causa moral, e que essas ideias perdurem algumas horas ou até alguns dias, que nós possamos então supor, colocar no nosso pensamento, aventar a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. E a mensagem vem dizendo para que nós nos ajudemos. De que forma? Temos que nos ajudar para que os espíritos amigos, os amigos espirituais protetores, possam
também nos auxiliar nesse momento, para que tenhamos a nossa mente livre, o nosso pensamento, concentrando na prece, não é? Na oração, elevando os nossos pensamentos da melhor maneira possível. Nós imaginamos que não seja fácil essa situação quando nós estamos sofrendo uma influência. Nós bem sabemos que toda influência, para que ela possa chegar até uma obsessão, ou uma obsessão para que ela possa se estabelecer, melhor dizendo, ela vem de algo pequeno, de algo sutil, como nos traz essa mensagem. Para chegar a uma obsessão simples, a uma fascinação, a uma subjugação, ela nasce de pequeninas situações do nosso dia a dia, do nosso comum. E aí essa mensagem nos traz alguns pontos, alguns fatores que nós deveremos observar. Um dos fatores que a mensagem fala é a nossa dificuldade em concentrar o nosso pensamento, as nossas ideias em questões otimistas. A gente precisa observar exatamente esse ponto. Concentração de ideias otimista. A gente está sempre ali, como disse logo no início da mensagem, sempre no derrotismo, sempre achando que não vai dar certo, que determinada situação na minha vida sempre acontece dessa maneira e eu estou sempre com essa ideia de derrota. Uma outra situação também colocada aí é essa dificuldade, então, para que a gente consiga manter a concentração em ideias para a oração e, sobretudo, também de ter um pensamento livre, aberto para concentrar numa leitura edificante. Isto é um fato que a gente observa em muitos momentos de nossas vidas. Às vezes você tem um livro, você tem um momento em que você precisa se levantar ou deitar e realizar a sua oração, mas você não encontra um ambiente íntimo para realizar essa oração, encontra essa dificuldade de concentrar nas ideias, nas palavras, o momento de voltar para a leitura, voltar o pensamento para a leitura. Às vezes nós perdemos também essa concentração e não conseguimos nos concentrar em uma leitura edificante. Uma outra questão também é o nosso pessimismo, a tristeza em muitos instantes de nossas vidas, aquele desânimo raiando para a tristeza. E essa tristeza, muitas das vezes, é pela falta dessas dificuldades. Essa tristeza que nós sentimos em muitos instantes também, ela acontece porque nós não conseguimos concentrar as nossas ideias, o nosso pensamento em ideias mais nobres, que nos toquem o coração. Não conseguimos elevar os nossos pensamentos pensando nas coisas boas, nas melhores coisas. Então, é também um dos fatores que levam a esse estado de influenciação. Nós nos deixamos levar de uma forma, às vezes, até mesmo sem saber, sem perceber, estamos sendo conduzidos por ideias, por mentes, né, que vão infiltrando, ideias que vão infiltrando na nossa mente, no nosso coração e que vamos acolhendo a cada momento. Situações que às vezes nós nos colocamos nesse nível de pessimismo e de tristeza, raiando também para o choro, sem uma causa aparente. Fala também a respeito das reclamações que nós fazemos do dia a dia, de pessoas, de situações, de condições, às vezes, de familiares. Geralmente acontece com familiares, são aqueles que estão mais próximos de cada um de nós no nosso dia a dia,
e que não nos dão essa oportunidade. Às vezes o nosso pensamento às vezes foge, nós raiamos às vezes para as discussões, para as brigas, para as conversas às vezes fúteis, encontrando ali situações para as desavenças dentro do próprio lar. Todas essas situações, aquela situação também que é às vezes muito corriqueira, a situação do vitimismo. Eu me coloco numa condição de vítima das situações do dia a dia e sempre estou ali naquele mesmo lugar comum e não concentro as minhas ideias em situações mais nobres. E uma que é também não tão grave quanto as demais que eu falei, é aquela de você não aceitar em momento algum que esteja sendo influenciado. Essa talvez seja a mais grave de todas, né? De você não conseguir abrir o seu entendimento para essa questão. Então, logo no início, ele disse: ajude, né? É preciso que nós nos ajudemos para que a espiritualidade superior possa nos ajudar, para que consigamos concentrar em melhores situações da vida. E isso, nobres irmãos, tem sido muito comum nesses momentos que todos nós temos vivido. Momentos longos de isolamento social, que trouxe e traz para muita gente a questão da tristeza, da ansiedade, da depressão. E a depressão, nós bem sabemos, é uma doença, é uma enfermidade, é um grande mal do século, ocasionado exatamente por essa falta de concentração e de motivos para as coisas boas, para as coisas do bem. E de tudo isso que nós já colocamos aqui, né? Essa dificuldade de orar, né? De manter a sintonia com os bons espíritos. Daí nós então vamos pensar, né? E vamos refletir junto aqui com os irmãos. O que fazer quando formos então acometidos por essa situação? Quando estivermos envolvidos nessa situação e que percebemos que é uma influência, que pode ser uma influência espiritual. A gente tem que começar a observar as situações do dia a dia, porque a mensagem ela vem dizendo assim: olha, se perdura algumas horas ou perdura alguns dias, então é necessário começar a pensar nessa possibilidade de ser uma influenciação espiritual e começarmos a colocar o nosso pensamento no bem, na oração, buscar a Jesus, que é o guia da humanidade. O Jesus é esse nosso nobre irmão que vai nos ofertar a chance do equilíbrio nas situações de desequilíbrio de nossas vidas. Que nós consigamos, então, manter ideias melhores. Não é simples essa tarefa quando eu disse a respeito dessa dificuldade que nós estamos vivendo agora da questão do isolamento social. Por isso que é necessário, sim, que nós entrelacemos nossas mentes e nossas mãos, os nossos corações, nossas ideias, os ideais em pensamentos do bem. Porque quando eu oro e você ora aí na sua casa, outro irmão ora na outra casa, e nós vamos somando essas forças mentais, certamente um universo novo se transforma. E nós temos tido essas dificuldades. Por isso eu quero convidar a todos vocês, nesse momento em que o mundo vem atravessando todas essas dificuldades, e todos nós bem sabemos que somos influenciados. A própria questão 459 que eu falei logo no início trata disso. Todos nós podemos sofrer essas influências. Então vamos colocar os nossos pensamentos, o nosso pensamento no bem. O nosso desejo é de que nós possamos tão logo retornar à casa espírita,
para o momento presencial. Isso vai nos fortalecer, vai nos dar a oportunidade de manter contato com os nossos irmãos, olhar nos olhos, né, poder ouvir a voz. Em primeiro momento, nós ainda não vamos poder trocar abraços, mas essa presença energética modifica toda uma situação. E daí podemos então conversar, trocando ideias acerca de momentos melhores que nós podemos viver, tentando concentrar essas energias, os nossos pensamentos no bem. Então vibremos melhor, vibremos pelo mundo. Nós bem sabemos e temos vivido esse momento aí que o mundo, que o noticiário do rádio, da televisão, da mídia de um modo geral, vem a todos os instantes falando a respeito da guerra que está acontecendo, né, lá no mundo, lá fora. Né, é um pouco distante de nós, né, que está lá na Rússia, a Rússia guerreando, né, enviando suas bombas, mandando suas bombas lá para os nossos irmãos da Ucrânia. E bem sabemos que essa guerra grande que acontece lá fora, ela nasce de guerras pequeninas que estão aqui dentro, agasalhadas dentro do nosso coração, nascendo sim dessas influências pequeninas, as influenciações espirituais sutis. Quando nós abrimos as nossas mentes, quando nós abrimos os nossos corações, quando nós não damos a devida importância para a questão daquilo que é espiritual, de buscarmos a espiritualidade em nós, em nossas vidas. Queremos simplesmente aquilo que é o mundano, que é humano, que é terra a terra. E tudo isso nos tira dessa linha, dessa rota de crescimento e de transformação. Então, meu pedido nessa noite é para que nós possamos nos concentrar ainda mais com ideias que nos tragam alegria, que nos tragam contentamento, que nos ajude a pensar na unidade, na união da família, na união dos corações, no pensamento do bem. Ideias que nos transfiram, que nos transmitam saúde, paz, equilíbrio às mentes e aos corações. Temos tido, sim, em muitos momentos, muitas e muitas dificuldades de nos concentrarmos nessas ideias. Por isso eu quero fazer esse pedido. Vamos buscar a oração. Eu sempre falo aqui daquele momento do filme da Madre Teresa. Mais uma vez, eu vou voltar a falar sobre isso, né? Da Madre Teresa, quando aquela noviça que estava enferma e que não podia ser tratada lá na Índia porque não tinha recursos hospitalares para ela, e ela retorna à sua cidade, ao seu país de origem, voltou para a Inglaterra, volta para Londres, e de lá então ela começa a enviar as mensagens para a Madre através de telefonemas, né, dizendo o que ela podia fazer, porque ela queria de alguma forma ajudar, ela queria ajudar a socorrer também aqueles infelizes, aqueles que estavam menos favorecidos da sorte naquela hora. E a Madre diz para ela assim, o nome dela era Ana: Ana, encha os céus de oração, encha os céus de orações. Então é o que eu quero pedir também a vocês, quando já estamos também encerrando, né, essa nossa etapa do nosso trabalho. Encham os céus de orações. É o que nós precisamos fazer nesta hora, para ajudarmos a nós mesmos, em primeiro lugar, concentrando ideias mais nobres e pensamentos do bem, auxiliando aqueles que estão ao nosso derredor, que convivem conosco dentro do lar, na nossa família, e ajudando também a nossa cidade, o nosso espaço pequenino. E essas concentrações de ideias, de oração, certamente a espiritualidade vai saber reunir para levar para aqueles locais
que mais necessitam, e certamente nessa hora eles vão saber, a espiritualidade vai saber levar e concentrar essas energias do bem e do amor para os nossos irmãos lá da Rússia, haja equilíbrio nas mentes e nos corações, e para os nossos irmãos também da Ucrânia, e que estão sofrendo, e para acolher também a todos aqueles países que estão recebendo esses refugiados da guerra. Então enderecemos esse pensamento do amor a todos esses irmãos nesta hora. E dessa forma, então, certamente nós vamos estar saindo, dessa situação, dessa área de influenciação espiritual sutil, dessa influenciação que às vezes é uma influenciação para o mal, que nos leva à tristeza, à derrota, ao pensamento que não seja muito bom, mas para sofrermos então a influência dos espíritos do bem, a influência de Jesus, que nos quer melhores em todos os instantes de nossas vidas. Então, era mais ou menos isso, meus irmãos, que eu gostaria de conversar com vocês nesses breves instantes em que nós falamos aqui a respeito de influenciações espirituais. Observe a você mesmo a cada dia para ajudar a espiritualidade a auxiliar você, tá bom? Dentro em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos presencialmente na Casa Espírita, e isso certamente será importante para todos nós. Sejam muito felizes, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade com a graça do bom Deus. Fiquem em paz.